Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? As aulas dessa semana, a gente vai continuar aí na frente 4, falando sobre eletroquímica, tá? E hoje nós vamos falar sobre eletrólise. É o módulo 24 da frente 4, está na página 105, tá bom? Então nós vimos lá as pilhas, né? A pilha de Daniel ou célula galvânica, tá? E a gente fala sobre a reação de óxido-redução, né, sendo transformada, aquela energia química que envolve ali a reação de óxido-redução, está sendo transformada espontaneamente em energia elétrica. Então, quem vai gerar energia elétrica é justamente a transferência de elétrons de um metal para outro metal, tá? O que acontece na eletrólise? Então, por que eu falei espontâneo? Então, uma característica da reação ali ser espontânea, da reação que ocorre na pilha ser espontânea, é que quando a gente vai fazer a somatória lá, né, da DDP, a gente vai, que a gente chama, né, nessa matéria específica de que nós colocamos, representamos por ΔE, nós encontramos sempre um valor positivo. Né, e a unidade medida é volts. Então, o valor da corrente elétrica que ocorre, né, naquela situação da pilha sempre vai ser positivo. Se for negativo, a gente fez algum cálculo errado. Por quê? Porque na eletrólise vocês vão ver que aqui a eletrólise é uma reação não espontânea. Envolve também uma reação de óxido-redução, só que não espontâneo. Tá? Vocês já vão entender direitinho o que é isso. Então vamos lá, né? Ó. Então, uma reação não espontânea provocada pela passagem da corrente elétrica. Então, o que vai acontecer? Na pilha, a reação de oxidação produzir corrente elétrica. Nessa aqui, eu vou colocar uma corrente elétrica para fazer com que os compostos que estão ali naquela solução sofram uma descarga elétrica e com isso ocorre essa passagem de elétrons. Então vai ter também uma reação de oxidação, só que provocada, tá? Então, através de o que? De solução. Então, o que eu tenho diferente aqui da cuba ou célula eletrolítica da pilha, da célula galvânica? Nesse caso aqui a gente não percebe, não tem as pontes salinas. Os dois, eu tenho dois eletrodos, assim como a gente tem lá na pilha, só que eles estão mergulhados numa única solução. Lá na pilha a gente tinha soluções separadas. A única coisa que interligava uma solução à outra era aquela ponte salina, tá? Nós tínhamos dois eletrodos, eles conectados por fios e eles geravam energia elétrica. Aqui eu tenho um gerador que vai, causar descarga elétrica nesses eletrodos aqui. E eles estão mergulhados em uma única solução, tá? Então, é assim que é a cuba, né, eletrolítica, tá? Ou célula eletrolítica, tá? Então, já dá para entender que, nesse caso, o ΔE apresentará o valor negativo, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a cuba eletrolítica. Então, os eletrodos normalmente são inertes, tá? Ou seja, os eletrodos que estão colocados, eles não participam da reação de oxidação. Quem vai participar? Os compostos que estão dissolvidos ali em solução, os compostos que estão em solução, tá? Então, olha lá, normalmente usa-se muita platina ou grafite, principalmente o grafite, tá? Ligados a um gerador. Então, um gerador que vai, forçar as substâncias que estão ali em solução a receber essa descarga elétrica. Através de quem? Através dos eletrodos, tá? O cátodo, do mesmo jeito, né? O cátodo, cátions, ele vai atrair os cátions. Os cátions vão sofrer redução, tá? Ou seja, eles vão receber elétrons. Então, do mesmo jeito lá da pilha, no cátodo, os elementos que estão no cátodo vão sofrer redução, eles vão receber elétrons. Aí vocês vão entender aqui, né? Porque lá na pilha nós tínhamos
normalmente é feito por metais. Os metais são todos, entre aspas, cátions, eles todos têm tendências a perder elétrons. Só que tem um que tem maior tendência, que a gente chama de mais reativo do que o outro. Então, por isso que o que tem maior tendência, ele vai perder e o outro vai receber. Já aqui, ó, os cátions que estão no cátodo, eles vão ser obrigados a reduzir, são obrigados a receber elétrons. Eles vão receber carga negativa. Então, por isso, que fala que eles recebem uma descarga elétrica mesmo. Eles não querem receber elétrons, mas eles são obrigados a receber. Por isso que fala que é uma reação não espontânea. E como o cátodo aqui, então, muita atenção. Como eles recebem elétrons, então ele vai ser o polo negativo. A única coisa que muda, uma das outras conceitos que muda em relação à pilha é que o cátodo agora é o polo negativo, mas ele sofre redução, ele recebe os elétrons, só que ele vai ficar com uma carga negativa. O anodo, quem que ele vai atrair? Vai atrair os ânions. Então aqui ó, outra diferença. Lá na pilha, quem participava da oxidação eram metais, eram dois metais. Aqui eu vou ter um metal e um ametal, Eu vou ter metais e ametais, tá? Vou ter os cátions, são os metais, e os ametais, que são os ânions. E o anodo, o eletrodo que está representando o anodo, ele vai oxidar, tá? Ele vai atrair os ânions, ele vai oxidar, só que, ele vai perder o elétron, então os elétrons vão sair dele, vai perder, só que como ele vai atrair os ânions são os ametais, eles têm tendência aqui a receber. Então eles vão ser outra descarga elétrica neles, porque eles vão ser obrigados a oxidar, doar esses elétrons. Então, como ele perde elétrons, no caso da eletrólise, vai ser o polo positivo, tá? Então, o que muda, Isso. O sinalzinho. O cátodo na eletrólise é polo negativo e o anodo na eletrólise é polo positivo. Mas o restante é a mesma coisa. Cátodo vai receber elétron, sofrer redução. Anodo vai perder elétron, sofrer oxidação. E nós vamos ver que os elementos participantes ali normalmente são compostos de íons. Eu vou ter um que é positivo, o cátion, e o outro que já é negativo, o ânion, tá? O fluxo de elétrons, do mesmo jeito, igualzinho da pilha, sai do anodo, vai para o cátodo, tá? Então, só pra gente voltar aqui, pra gente lembrar lá, ó. Sai do anodo, aqui, ó, o polo positivo, ó, sai do anodo e volta pro cátodo. Igualzinho, a única coisa que muda aqui, são os compostos que fazem parte da eletrólise, da reação de oxidação e a carga dos polos, tá bom? Então, olha lá, ó, esses processos, são chamados, então, eles são chamados de descargas, tá? Porque comumente o cátion e o ânion eles perdem suas cargas. Ou seja, os cátions, que era carga positiva, terão carga negativa, por isso que é o cátodo negativo. Os ânions que tinham carga negativa, como eles vão perder elétrons, vão oxidar, eles agora passam a ter carga positiva. Então, por isso que eles sofrem descargas, eles são forçados a fazer o que eles não querem fazer, tá? E para ocorrer a eletrólise é muito importante, os íons têm que estar livres, ou seja, eu tenho que dissociar aquele sal. Ou eu vou dissociar em água, em uma solução aquosa, ou vou fazer uma fusão deles. Na hora que eu fundir, na hora que a gente liquefazer não, porque não passa do vapor para o líquido. Quando eu fundir eles ficarem líquidos, passar do estado só para líquido, isso eu consigo separar os íons. Os íons ficam livres. Aí a gente consegue formar a eletrólise, tá? Então a eletrólise ígnea é justamente quando eu vou fundir o sal que está ali, o composto iônico que está ali, ele vai ser fundido, eu não vou misturar, eu não vou fazer uma solução dele, ele vai ser fundido e nessa fusão eu separo os cátions dos ânions, com isso eu consigo, causar a eletrólise, eu consigo causar uma descarga elétrica ali. Então aqui, ocorre quando a passagem com eletricidade em uma substância iônica liquefeita, isto é, fundida, tá? Então esse tipo de reação é muito usado na indústria, principalmente na produção, para a produção de metais. Daqui a pouco nós vamos falar qual que é a utilidade da eletrólise, é muito interessante, tá? Então, olha lá, eu tenho metal composto iônico, o
ânion, né, que é o ametal, ele vai migrar, tá, para o polo, né, positivo, para o anodo. Lembra que o anodo, ó, vai catar os ânions, né, e o cátion, quem vai catar o cátion? O catodo, né, o catodo cata os cátions e vai migrar para o polo catodo. Como é eletrólise, o catodo, ele vai receber uma descarga, ele vai ficar, né, ele vai ser forçado a ser o polo negativo e o anodo vai ser forçado a ser o polo positivo. No anodo, perceba, os elétrons estão do lado do produto, assim como ocorre na pilha. No catodo, os elétrons estão do lado dos reagentes, assim como ocorre na pilha, tá? Então aqui, né, nós temos aqui a eletrólise, né, muito famosa do NaCl. Aqui eu obtenho, né, o gás cloro. Não sei se vocês estão lembrados, lá no SAI, vocês lembram lá que o cloro, eles estavam fazendo uma produção, né, nós entramos até numa parte lá, né, num quarto lá, num laboratório lá embaixo, tinha sal, né, NaCl, e eles estavam, né, e o químico lá comentou que o SAI, ele captava o cloro a partir, né, tinha esse projeto de não comprar, de fazer, né, o gás cloro dele. Como que eles faziam? Pela eletrólise ígnea, tá? Derretia o NaCl e captavam o Cl, né, porque ele sofria, né, oxidação, ele se transformava em Cl2, tá? O cloreto, ele perdia elétrons, transformava no gás cloro e eles captavam, tinha até uns tubos lá para, né, captar esse Cl para ser utilizado na parte, né, da desinfecção da água, né, a parte da cloração, onde que a gente tira, né, os micro-organismos, mata os micro-organismos patogênicos, tá? O alumínio também, né, outra forma de retirar ele, né, a metalurgia do alumínio, não sei se vocês lembram do ano passado, no segundo ano, também é feito à base, né, de uma eletrólise ígnea, tá? Ou seja, o alumínio principal, minério, que a gente obtém, né, a bauxita, né, que é o L2, é o óxido de alumínio, tá? E a gente obtém ele, né, depois ele purificado, a gente obtém ele fazendo uma eletrólise. Qual que é o grande problema? O aquecimento gasta muita energia para derreter a bauxita. Então, o ponto de fusão, né, da bauxita é bem alto. Então, isso é caro, porque eles gastavam-se muita energia para, né, derreter a bauxita e aí conseguir, por eletrólise, né, tirar o metal desse óxido, tá? Então, o que eles fazem hoje em dia para diminuir esses gastos? O principal é a reciclagem, né? Hoje a gente vê, principalmente porque não contamina o meio ambiente, está tirando o alumínio do meio ambiente e fica bem mais barato reciclar do que, né, explorar e depois fazer a metalurgia do alumínio, tá? Mas ainda se faz a metalurgia e o que acontece? Mistura-se com esse sal aqui, a criolita, que aí essa mistura vai diminuir o ponto de fusão, então vai fundir a uma temperatura mais baixa, tá? Mas, né, o que acontece? Além disso, quando libera o O, né, o oxigênio ele se vira, né, ele forma O2. Os eletrodos dessa eletrólise é formado de grafite, ou seja, de carbono, tá? Porque é mais barato que platina, formado de carbono. E esse carbono ele vai reagindo com o oxigênio. Rapidinho, né? Ele vai sendo consumido com o oxigênio, tá? Então, é isso que acontece com o CO2, tá? Então, isso acontece com o eletrodo de grafite. Então, tem mais isso ainda. Vai naquele grafite, tem que ser substituído na eletrólise, porque ele vai sendo consumido, porque ele vai reagindo com o gás, com o oxigênio, né? Retirado da bauxita, tá? E aí, ele vai sendo consumido, liberando CO2, ele vai sendo consumido, certo?
né? Então, lá nós temos a eletrólise da bauxita, lá, né? O alumínio fundido, o O2. E depois, com o tempo, esse gás oxigênio, como ele é reativo, né? Ele vai liberando o CO2, tá certo? Então, nós vamos, vou pausar agora esse vídeo pra gente começar um outro para não ficar muito longo, tá certo? Agora vai ser a parte 2 desse módulo 24.